Gostaria agora de convidar os palestrantes à mesa para nós iniciarmos o debate. Dr. Monteiro, Dr. Rivière, Dr. Grangeiro, e convidar a coordenadora do debate, a doutora Maria da Graça Mota Mello, coordenadora do setor de dermatoses ocupacionais da Fiocruz do Rio de Janeiro. Eu gostaria de agradecer ao professor William Weissman pela gentileza de me convidar para coordenar este debate. Eu gostaria de parabenizar os palestrantes pela qualidade das apresentações, pelo interesse do tema. Com certeza, todos nós estamos aprendendo muito e vemos, né, o desafio, né, de todos esses trabalhos tão interessantes. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer uma pergunta para a doutora Nancy Monteiro Rivière. Eu trabalho na área de dermatologia ocupacional e, com muita frequência, nós atendemos pacientes com dermatite de contato por sensibilização a produtos químicos, a metais. Em relação a nanopartículas, o que nós temos hoje, o que nós sabemos? Há uma diminuição desse potencial, há um aumento, é variável, ou não se tem ainda, ainda se tem muito que estudar? Está falando do ponto de vista ocupacional, certo? No caso de dermatites, casos de dermatite, eu acho que não trabalhamos suficientemente com nanomateriais para sermos capazes de ver algo a longo termo ou na irritação. Não houve nenhum caso ainda. Eu só ouvi falar de um caso de fulereno que causa, um creme que causa irritação nas bochechas do rosto das pessoas. O acesso a esses nanomateriais não foi um tema de estudos ainda, e de pesquisa ainda, pelo menos. Eu acho que o máximo que foi estudado até agora foram 2 semanas para discutir algumas irritações. Eu acho que você está falando mais de um tipo crônico de condição, certo? Se fizermos esses estudos repetitivos de longo prazo, de toxicidade, de um período de pelo menos 7 meses, aí sim poderíamos conhecer algum caso de dermatite de longo prazo. Mas nenhum estudo foi feito até agora com nanomateriais. Ok, muito obrigada. O debate está aberto para a plateia. Paulo Martins, da Rede de Pesquisa em Nanotecnologia, Sociedade e Meio Ambiente. Teria uma questão geral aos 3 membros da mesa que fizeram aí a conferência. Minha questão é a seguinte: o marco teórico da toxicologia aplicada às partículas maiores do que nano, que partículas nano, portanto, micropartículas, etc. Esse marco teórico é capaz de responder as questões colocadas pelas nanopartículas? Ou nós teremos que produzir novos marcos teóricos específicos para dar conta da toxicologia das nanopartículas? Eu acho que eu posso acrescentar algumas coisas a isso. Se formos ver na parte da inalação, falamos muito sobre as nanopartículas. Em outras partes da administração, isso não aconteceu. A nano é um termo interessante. Fala-se do tamanho, mas o aspecto único da nanotecnologia são as propriedades do material que ocorrem, que são os efeitos quânticos da superfície, e não há uma forma de extrapolar de partes maiores ou de substâncias químicas. Precisamos definir o que é importante e o que não é importante, integrar isso no marco de toxicologia existente. Ok. Helena Zamit, Fiocruz. Gostaria de parabenizar a mesa pelas excelentes apresentações e gostaria de perguntar ao doutor Grangeiro
que ele informou que existe já certas referências que estão se preocupando com a regulamentação, a ISO, NNI, BSI e a EPA. Então, eu gostaria de saber se já existe vamos dizer assim, quanto à avaliação toxicológica, se já existem as diretrizes básicas, quais são os ensaios que devem ser realizados, como qualquer outra substância química, se essas referências já contemplam essas sequências de ensaios, baterias. Existe um conjunto de protocolos que a ISO prevê para nanopartículas. Nesse momento, nosso grupo está tentando obter esses guias, né, para avaliação e implementação. Mas é ainda um campo que não está completamente normatizado. Há uma série de produtos, né, de guias, tutoriais, de recomendações, mas ainda na forma de sugestões, não ainda do ponto de vista de definir protocolos ou atitudes em relação às nanopartículas. Tá ok? Essas sugestões levam em conta os métodos já existentes? Já existe algo assim, das metodologias já existentes, tradicionalmente existentes? Levam. Levam, né? Levam. Só aproveitar para responder a pergunta do professor. Nós estamos iniciando os nossos trabalhos de nanotoxicidade, mas eles vieram por conta da experiência em lidar com nanopartículas para essas aplicações médicas do qual eu comentei. E o fator estimulador foi a observação de que as propriedades dos materiais mudaram completamente, como o professor acabou de comentar. A hidroxiapatita que nós conhecemos enquanto micro material, mudaram absurdamente, e o grande desafio que nós temos hoje no laboratório, aqui no CBPF, é produzir as partículas e que elas se mantenham na forma nano. Porque algumas horas após a produção do material, em função de mudança de temperatura, em função da dissolução natural que o material sofre ao longo do tempo e estabelece o equilíbrio com o bulk da solução, muda a propriedade dimensional de energia de superfície e reatividade. Então, nós já estamos há praticamente 2 anos tentando domar esse processo para gerar um material estável, à base de fosfato de cálcio, para que nós possamos estudar a toxicidade. Não podemos fazer nada antes, porque não tinha um material controlado. Não temos ainda. Posso dar um comentário? Eu gostaria de acrescentar esse comentário sobre a pergunta sobre as diretrizes dos estudos de nanotoxicidade. Estou ouvindo em português e estou falando em inglês ao mesmo tempo. Uma das coisas que vocês falam, uma das coisas da toxicologia é que não conhecemos o ensaio para avaliar a toxicidade. Existem estudos tipos que usam MTTS como ensaios neutros e tudo. Nós publicamos alguns papers que dizem que nanopartículas, por causa dos seus tamanhos e por causa das propriedades de superfície, eles interferem no ensaio. Como no ensaio de conversão do MTT, a partícula absorve isso e pode mudar os resultados. E nós não podemos ter os resultados adequados. Precisamos trabalhar com 10 tipos de ensaios de viabilidade diferentes. Com esse ensaio típico de toxicidade, nós vamos sempre encontrar toxicidade. Se usarmos, por exemplo, um azul, se formos usar cada partícula, temos que estudá-la, primeiro temos que fazer um espalhamento dinâmico para ver como ocorre essa mudança e depois vamos proceder com o teste de ensaio apropriado. Temos muitos desafios, porque não podemos fazer regulamentos e dizer que podemos só usar esses tipos de ensaios.
Os toxicologistas ainda estão trabalhando com isso. Eu estou trabalhando num projeto de harmonização internacional em diferentes países. Nos Estados Unidos, usamos um só tipo, tentamos duplicá-lo no laboratório, tentamos fazer o mesmo ensaio e ver se obtemos os mesmos resultados para ver quais são os problemas. Se esses problemas ocorrem em subculturas ou quanta água precisamos colocar ao redor delas para evaporar. Enfim, são tantos detalhes técnicos. Quanto tempo temos que centrifugar esse material na solução antes de fazer uma dose? Quais são os efeitos da aglomeração? As partículas de alumínio, se são colocadas numa subcultura, elas tendem a se aglomerar e o tamanho aumenta. E não afetamos as nanopartículas. Enfim, temos tantos desafios que precisamos superar. É difícil dizer que esses são os protocolos que nós vamos usar, porque cada partícula é tão única. É algo que deve ser considerado, sem falta. Ele vai voltar ao Grangeiro. Posso acrescentar um comentário, voltando nessa questão, um problema prático que nós vivemos com um teste padronizado. A ISO 10935, que eu vi o professor Gutenberg aqui, me retornou à memória a seguinte situação. A ISO 10935, para citotoxicidade, determina que se pegue um extrato do material para fazer a análise, um sobrenadante. E nós pegávamos o sobrenadante das hidroxiapatitas e fazíamos o ensaio de toxicidade para confirmar que não era tóxico, mas aparecia toxicidade. Quase deixamos o Alexandre Rossi aqui do CPF maluco, né? Como que a hidroxiapatita é tóxica? Depois de muito tempo, o que o Gutenberg conseguiu demonstrar é que nanopartículas que nós não víamos, estavam presentes no extrato, estavam absorvendo o MTT, o azul de formazana, absorvendo o vermelho neutro e levando a resultado negativo. Concluindo, não dá para usar teste para material padrão como se fosse, automaticamente, como se fosse adequado a nano. Uma das questões toxicológicas que a gente conhece é exatamente essa, que as nanopartículas, obviamente, podem carregar produtos tóxicos que podem ser mais tóxicos que as próprias nanopartículas. Agora, eu acho que essa é uma questão bastante importante da mesa, que a mesa mostrou, é a relevância, tanto mostrado, por exemplo, pelo professor Riviere, quanto, particularmente no final, pelo Grangeiro, de um desenvolvimento bastante importante da toxicologia preditiva de alta qualidade, de alta performance, de alta capacidade de resolução. Voltando ao mesmo aspecto, quer dizer, se nós levarmos em conta a quantidade de nanomateriais que já existem, se nós formos testar todos esses materiais em todas as suas em todos os seus momentos, na toxicidade aguda, subcrônica, crônica, isso não se encerrará nunca. Existem milhares e milhares já desses materiais hoje em dia. Nós não testamos dos materiais bulk, talvez nem 600. Dos novos materiais, quando nós começarmos a tentar acabar, as nanotecnologias já não serão nenhuma novidade. Então, talvez, efetivamente, o que vocês apresentaram, ou começaram a apresentar como novas possibilidades, novos modelos preditivos, seja um dos passos fundamentais nesse caminho, de tentarmos efetivamente ser criativos nessa busca de compreender antecipadamente o que pode vir a acontecer nos organismos vivos. Porque tentar, talvez, fazer a toxicologia tradicional, que a gente já sabe que não dá, mas, digamos, caminhos similares em todas as partículas, pode ser algo não factível. O nosso tempo já está esgotado. Eu gostaria de encerrar, então, o debate. E as pessoas que desejarem fazer perguntas podem procurar os palestrantes individualmente. Eu gostaria de agradecer aos palestrantes e a todos os componentes da mesa. Obrigada.